Meus irmãos, vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, aprendendo sobre liderança e organização de ministérios através do relato da criação do universo. Bem, você pode estar nessa situação, né? Faço parte de um ministério. E agora? Como que você deve se portar? O que que você deve fazer dentro de alguma função na igreja? Então, nós já vimos dois princípios importantes e a ideia geral que estamos aprendendo com o relato da criação, que o maior projetista do universo nos ensina como viver uma vida organizada. E os princípios que vimos são: primeiro, não inicie um projeto sem Deus. Se não tiver Deus no projeto, não vai dar certo. A segunda coisa, organize o ambiente para o serviço, né? Nós vimos os 7 S's do primeiro dia da criação. E hoje nós iremos ver que nós devemos nos preparar para enfrentar adversidades. Prepare-se para enfrentar adversidades. No contexto de organização de ministério, é muito importante a gente ter essa consciência de que passaremos por dificuldades. E vamos ler o segundo dia da criação, Gênesis capítulo 1. Nós iremos estar lendo do verso 6 até o verso 8. Gênesis 1, 6 a 8, diz assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus, que nos ensina, Senhor, esse relato da criação, ó Deus, escrito, Senhor, pelo teu servo Moisés, direcionado pelo teu Espírito, que tem tantos a nos ensinar, Senhor Deus, a vivermos uma vida organizada. Nos dá compreensão para que possamos estar, Senhor Deus, assim, atentos, que na vida cristã passamos por dificuldades também e devemos estar preparados para isso, Senhor. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, nós temos visto, né, que Moisés, nesse contexto de Gênesis capítulo 1, ele está dando direcionamentos para reorientar a vida do povo que acabou de sair do Egito rumo à terra prometida, para que eles possam viver dignamente diante do Senhor. E nesse momento agora, no segundo dia da criação, tirando lições de que o maior projetista do universo nos ensina a viver uma vida organizada, nós vamos nos preparar para enfrentar as adversidades. E para isso, nós vamos comentar sobre um papel de um personagem muito importante no ambiente eclesiástico, o líder. E nós temos visto que há uma certa escassez, né, de liderança em nosso meio cristão, a questão do homem, o seu papel, a sua função. E algo que a gente precisa destacar a nível de introdução nesse papel do líder é que a liderança, meus irmãos, o ensinamento dela começa no nosso lar. O homem, ele precisa ser treinado para liderar no casamento, liderar na igreja, ministérios. E nós estamos vivendo uma escassez de homens líderes porque a dificuldade e o problema está sendo encontrado nos nossos lares. Os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, eles não são mais ensinados a ter responsabilidade, não são ensinados mais a gerenciar as suas emoções. A gente vê jovens, adultos, que não sabem controlar mais suas emoções, seus sentimentos, não têm responsabilidade, não conseguem viver de forma coerente. Como que dentro de um ministério, dentro da igreja, nós teremos pessoas líderes que tenham o sentimento de Cristo Jesus para liderar, se no nosso lar não está acontecendo isso? Então, o homem e a mulher, eles foram criados de formas iguais, não tem diferença para o Senhor. Ambos foram criados para produzir, mas o homem foi colocado no papel de gerente, de líder. Então, nós precisamos, irmãos, fazer com que isso seja uma realidade dentro de nossa casa.
Nós precisamos trabalhar diante do Senhor, entendendo que nossos filhos devem ter o exemplo masculino no nosso lar de liderança. Nós sabemos que há situações que são equivocadas, situações que podem sair do padrão, mas eu entendo que isso pode de forma momentânea. As exceções, a regra, as regras, mas isso não é o padrão que as escrituras estabelecem. Então nós temos que ter alguns cuidados com os erros clássicos, né? A esposa, a mulher, ela pode perder o foco do seu propósito, da sua criação. Nós vamos ver mais para frente sobre os propósitos também, e é importante entender que a mulher ela foi criada para auxiliar o marido, para priorizar o seu esposo, para auxiliar o seu esposo a ser esse líder, a ser esse gerente. Nós temos visto que o papel também da mulher, não somente do homem em ser fortalecido para liderar, mas da mulher também está em escassez. Hoje a mulher preocupa-se mais com os filhos, preocupa-se com os pais, preocupa-se com a sua carreira, às vezes com ministérios, e é deixado de lado esse seu papel de auxiliar. E, meus irmãos, muitas adversidades que nós enfrentamos no ambiente eclesiástico é fruto de uma família desestruturada. Então, o ministério da mulher e do seu marido, que são a sua família e que são amar um ao outro, o homem amando como Cristo ama a igreja, e a mulher se sujeitando ao marido como ao Senhor, esse é o padrão estabelecido pela palavra de Deus. E quando a gente vê que isso não acontece dentro do lar, a liderança eclesiástica pode sofrer danos, pois as noções humanas, as tradições e as formas humanas de agir, elas irão com os nossos relacionamentos. E aqui a pessoa que está falando, trazendo essas informações, era um grande líder usado por Deus. E que liderou um povo rebelde, de dura cerviz, passou por muitas situações. E ele entendeu que tinha que ter misericórdia pelo povo. A gente percebe isso em números, em Êxodo. Quantas vezes Moisés intercedeu, mesmo o povo errado, mesmo o povo fazendo coisas que desagradam a Deus. Então, nesse caminhar de líder, nós temos que entender que existe uma cruz. E aí eu trago como um exemplo para nós entendermos o segundo dia da criação como a cruz do líder. O líder tem uma cruz. Ele tem uma cruz que ele precisa carregar. E nesse processo da cruz do líder, nós temos essas quatro coisas: comunicar, comandar, confrontar e cessar. E nós vamos ver isso no texto, como que nós podemos nos preparar para enfrentar as adversidades e como que essa cruz do líder do segundo dia da criação, ela pode nos auxiliar para termos uma vida organizada. Então vamos lá. Primeiro, comunicar. Então a gente percebe aí e disse Deus, no início do verso 6. Quando a gente pensa, meus irmãos, sobre essa expressão tão simples do Senhor falar, a gente não tem noção de como Deus se preocupa e muito com a comunicação. Nós precisamos aprender a nos comunicar. Muitos problemas eclesiásticos acontecem muitas vezes por pequenos equívocos na fala, pequenas incompreensões ou entendimentos equivocados. E aqui a gente percebe que Deus ele fala e as coisas acontecem porque Deus é soberano. Mas conosco não é assim. Mas lembre-se que na revelação divina para a escrita desse livro de Gênesis, Deus levantou Moisés. E Moisés, ele nasceu no período da escravidão lá do Egito. Nós sabemos que eles chegaram lá por conta de José e Jacó, toda essa história a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente sabe que ele cresceu dentro de um lar, o seu pai Arão e a sua mãe Joquebede, e ele foi preservado de um momento em que os bebês homens estavam nascendo e estavam sendo mortos.
E aí a sua mãe, juntamente com a sua irmã, tem a estratagema de colocar ele no cesto e a filha de Faraó o adota. Ele recebe a educação mais esmerada da época e aí com a sua justiça humana, ele mata um egípcio quando vê tratando mal um dos seus povos, do seu povo, um dos seus irmãos hebreus, e ele foge para Midian. Mas esse erro de Moisés, esse assassinato que ele cometeu, ele não foi algo de tão assim negativo, pois Deus utiliza esse isolamento de Moisés para moldar a sua personalidade, a sua espiritualidade. Ele já tinha tido o momento de aprender a cultura dos egípcios, só que agora ele precisa aprender uma nova cultura. Deus precisava moldar a sua personalidade, moldar o seu caráter. E é nesse momento de moldagem do caráter que Moisés aprende o alfabeto hebraico. Então, Deus, nesse contexto, ele impede que a sua sagrada escritura tenha sido escrita nos hieróglifos egípcios, porque os símbolos eles não tinham assim uma precisão que o texto hebraico tem. Então, a tradição oral, aquilo que era contado de pai para filhos, então corria um risco já de se perder. E Deus traz, através do registro de Gênesis, que Moisés faz, direcionado pelo Espírito Santo. Então, Deus ele não erra, meus irmãos. Então, Deus convoca Moisés para libertar Israel, para que também ele pudesse ver o relato da criação. A Torá que nós conhecemos, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são fundamentais para a nossa compreensão bíblica, para a nossa firmeza espiritual. Então, Moisés, irmãos, ele foi chamado nesse momento mais crítico da história do povo de Israel, no momento que os hebreus estavam padecendo muito. E aí ele traz uma contraposição à ideia de todo o ensinamento egípcio que o povo de Deus tinha. Então, ele fica nesse período direcionado por Deus para que ele pudesse ter a língua perfeita para escrever as Escrituras. E é importante de ressaltar o estudo, né, a necessidade de se deleitar no idioma original, especialmente o hebraico, uma vez que a maior parte da Bíblia foi escrita nesse idioma. Então, era uma língua simples, poética, com uma gramática descomplicada e logo assimilável. Então, Deus se preocupa com a comunicação. E o que é comunicação? A comunicação é você fazer chegar, é você transmitir, é você tornar algo que você tem a dizer de forma comum. A gente percebe, meus irmãos, que o corpo comunica, quando o corpo está com alguma coisa errada, você sente logo a febre, você sente dor, você sente fraqueza. Então, o corpo comunica. Uma imagem, olha, eu estou colocando a imagem de Moisés aí, essa imagem está representando, está comunicando. Uma cor comunica. Se você está andando na rua, você vê a cor vermelha no semáforo, você sabe já o que isso significa. A natureza comunica. Um bebê com o seu choro comunica se está com fome, se está sujo, se fez xixi, e assim sucessivamente. Então, meus irmãos, a comunicação ela é algo fundamental na vida do ser humano e especialmente na vida da igreja. A gente precisa entender que o equilíbrio ao comunicar-se, ele é algo que agrada a Deus. Nós precisamos entender que falar demais ou falar de menos, isso pode ser pecado, pois nós não estamos nos comunicando de forma correta. Olha o exemplo. Nós precisamos falar a verdade. Efésios 4:15 vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Quando nós omitimos informações, ou quando nós mentimos também, nós estamos desagradando a Deus, pois não estamos falando a verdade, não estamos comunicando de forma correta. E comunicar é algo importante. Nós precisamos falar também. Às vezes nós nos omitimos de dizer certas coisas que precisam ser faladas, meus irmãos. Nós não somos adivinha, e a adivinhação na Bíblia é pecado. Nós devemos falar.
Às vezes nós vemos um problema, vemos uma situação, a palavra de Deus diz que nós devemos corrigir uns aos outros com espírito de brandura, mas às vezes a gente prefere não falar. A gente prefere não confrontar, a gente prefere muitas vezes falar para os outros que não vão resolver. E isso já aí já é pecado, porque é a fofoca. Se eu falo algo para alguém e essa pessoa não tem como resolver essa situação, isso é fofoca. E Deus não quer esse tipo de comunicação no meio do povo. A palavra de Deus diz: não andeis como mexeriqueiro no meio do seu povo. E a palavra de Deus condena a questão da fofoca também. Fale, as pessoas não leem mentes. Nós precisamos externar como você está se sentindo, o que que aconteceu, magoou. Temos que ser adultos, e eu percebo, meus irmãos, que no contexto eclesiástico, nesses meus 39 anos de batista regular, nasci no meio batista regular, né? Tenho 39 anos, e às vezes a gente não, as pessoas não são honestas de falar a verdade, de dizer que errou, de ser honesto em falar. Às vezes nós mentimos na igreja, uma roupa de alguém, você gostou da minha roupa? Gostei, tá lindo. Não tá. Não tá, tá apertado, você tá gordinho, mas a pessoa prefere mentir, não diz a verdade. Não, nós precisamos comunicar de forma correta. Fale a verdade no contexto de amor também. Às vezes não é o que fala, mas é como se fala. Às vezes a nossa abordagem, a forma de falar que está errada. Às vezes você está correto, às vezes você precisa dizer, mas a forma como você diz matou tudo. Então, Deus se preocupa, meu irmão, minha irmã, com a comunicação. Outra coisa importante de nós pensarmos nesse contexto, que a comunicação pode ser uma diversidade no meio cristão, fale do que sabe. Cuidado com as impressões. Às vezes, nós deduzimos algo, temos a suposição de algo e passamos em frente como se fosse verdade. Nós não podemos viver em meio ao achismo. Nós sempre precisamos ouvir o outro lado da história. Nós precisamos trabalhar com fatos. Você viu? Você sabe? Você presenciou? Não, então calhe a boca. Então não fale do que você não sabe. Não fique com as impressões. Ah, mas eu acho que fulano não gosta de mim. Você já perguntou se fulano gosta? Você já chegou e disse? Meus irmãos, a comunicação é tão simples, mas a gente complica tanto que isso se torna uma cruz. Se torna uma cruz no nosso meio. Comunicação. Algo que a gente precisa. Irmãos, como que a gente vai conviver se a gente não se comunicar de forma correta? Outra coisa importante, a gente tem que aprender a falar, não bravejar. Meus irmãos, às vezes o nosso coração fala que a boca está cheia. E às vezes as pessoas não falam, só brigam, só gritam, só bravejam, guerras. Senhor, por que que nós agimos assim? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Fale direito. Não seja essa língua que põe a fogo, que põe em brasa, tamanha selva. Pondere-se, reflita antes. Será que a minha comunicação é boa? Será que eu preciso falar agora? Será que é o momento? Às vezes não é o momento. Outra coisa importante desse contexto da comunicação, fale do problema, não da pessoa. Às vezes, meus irmãos, todos somos falhos. E nós precisamos entender que pessoas são falhas também. E nós não podemos atacar o irmão ou criar uma imagem da pessoa. Não, não fira o caráter da pessoa. Fale da situação, fale do que foi feito. Palavras podem destruir, palavras podem ferir, palavras são obstáculos. Não entristeça o Espírito Santo. Meu irmão, se preocupe com a sua comunicação, pois é uma diversidade. É algo difícil no meio do contexto da relação entre líder e liderado. Outra coisa, fale da sua limitação, peça ajuda. Nós temos a tendência, meus irmãos, de estar sempre na defensiva.
sempre querer ter a razão. Não, às vezes a gente erra, às vezes a gente falha. E Deus coloca pessoas na nossa vida para nos auxiliar. A sua palavra é o bálsamo de cura. John Stott vai dizer, meus irmãos, que uma comunicação eficaz ela é amorosa e é essencial para superar desentendimentos e fortalecer a liderança. Nós precisamos, como líderes, quem tem função de líder, os pais no seu lar, as mães, precisam ter a verdade como seu estandarte. Os filhos veem, os filhos observam. Se eles veem que a mãe mente, que o pai mente, eles vão conversar, eles não vão ter, mas como é, ter confiança para abrir o seu coração. E a gente precisa ter uma comunicação amorosa. A gente não precisa agir o tempo todo na dureza, não. A gente pode agir de forma correta diante das situações de diálogo. Então, comunicar é uma cruz do líder. O líder precisa pagar o preço. O liderado está em aprendizado. O liderado ainda vai cometer mais falhas que o líder. O líder tem que ter paciência. O líder que tem que buscar. O seu filho pode ficar chateado. Quem tem que resolver é você como pai. Você é o adulto. Você é a pessoa para resolver. Não espere que um adolescente, um jovem, vai querer resolver. Não, é você. Você é o líder. Você que tem que saber como se comunicar. A segunda coisa dessa cruz é o comandar. Meus irmãos, vamos ver continuação do verso 6 aí. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Aqui, meus irmãos, a gente vê o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ele comandar. E o que é comandar? Comandar é governar, é administrar, é gerir, é chefiar, é liderar. E aqui a gente vê o Senhor falando. E prontamente a água vai se separando, o firmamento vai surgindo, vai acontecendo de forma conforme o Senhor assim tem falado. Mas se a gente for analisar na questão da liderança, nem sempre é assim. Às vezes a gente pode comandar, a gente pode delegar uma função. Será que o liderado obedeceu? Será que o liderado fez? Será que o liderado cumpriu com a responsabilidade que ele tinha? Será que fez direitinho conforme foi falado? Nem sempre é assim. Então, o comandar, ele faz parte de uma adversidade que o líder tem que saber gerenciar e tem que saber conviver com isso, entendendo que o liderado está num processo de aprendizado. Eu tenho o Christopher e o Elijah, que são duas crianças. Eu não vou colocá-los para fazer um arroz, para mexer em fogo, para mexer na panela, para segurar a faca, porque vai dar coisa errada. E a gente precisa entender que nesse comandar a gente precisa ter um comando correto para as pessoas corretas, da forma correta. Já vimos o ato de comunicar. Então a gente percebe aí ah, a diferença, né? A gente tem aqui a questão muito amazônica, né? Do chefe, né? Quem é chefe é o líder da tribo, né? A gente brinca. Então, a diferença do chefe e líder. O chefe, ele manda. Ele só manda, ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O líder não. O líder, ele orienta. Ele tá junto, ele está lá do lado, ele está acompanhando. O chefe só ordena. O, che o, O líder, ele vai dizer, nós vamos lá, vamos fazer. Já o chefe, não, eu que fiz. O líder, ele diz, vamos. O chefe diz, não, vá lá, você resolve lá. O chefe, ele procura culpados. O líder não, o líder ele acompanha, ele fiscaliza, ele está lá porque tudo dê certo. O líder, ele confia. O chefe não, ele já desmoraliza. Ele já vai dizer que errou, ele já vai colocar culpado. Não, assuma a responsabilidade, seja líder. O, o chefe ele faz mistério, ele não quer compartilhar o conhecimento, ele guarda só para si. O líder não, ele partilha o conhecimento, porque ele sabe que os outros terão que dar continuidade depois, e ele não é eterno. O chefe ele inspira medo, ele causa temor, já o líder não, ele gera entusiasmo. Meus irmãos, a gente precisa entender e lembrando
E na nossa introdução, que no nosso lar a gente tem que começar a moldar nossos filhos, criar um ambiente onde o comando não seja algo opressor, mas sim que seja uma demonstração de gratidão, de obediência, de honra. Quando a gente pensa no que Greenleaf ele vai dizer sobre o conceito de liderança servidora, ele vai dizer que o verdadeiro líder é, antes de tudo, um servo. Meus irmãos, o líder não pode falhar. O líder é o primeiro a chegar. O líder é o último a sair. O líder, ele, se não há alguém para fazer, ele tem que fazer. E às vezes a gente quer assumir um papel de liderança, mas não consegue administrar aquilo que está fazendo. Nós precisamos aprender que para liderar é ser servo, atendendo às necessidades dos outros, servir aos outros, promover um ambiente onde todos possam crescer, onde todos possam ser mais autônomos. Esse que é o papel do líder. Por isso que comandar, o comando faz parte. Há pessoas complexadas com comando. Se o líder dá um comando e a pessoa não tem o hábito de ter a referência de autoridade no seu lar, ela não quer obedecer, ela acha que está querendo mandar nela, tá me perseguindo. Não, calma. Comandar faz. Nós servimos a um general, Jesus Cristo. Ele nos dá comando. Olha, Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas, e automaticamente ela foi obedecendo. Nós precisamos entender que Deus comanda e nós devemos obedecer, que é Deus que estabelece liderança, nós devemos nos submeter. Moisés ele tem experiência, meus irmãos, na liderança e faz parte do meio cristão. E algo muito triste de você analisar nesse contexto da passagem que eles estavam no deserto, a gente percebe que o povo, enquanto era escravo, era mais obediente do que quando eram livres. Quando estavam livres, já lá no deserto, saindo do Sinai rumo à Terra Prometida, eles queriam voltar, eles desejaram voltar. As pessoas do mundo que saíram junto com ele, os não hebreus, egípcios, pessoas de outros povos que saíram junto do Egito, eles corromperam o coração de muitos. E, infelizmente, meus irmãos, eles deram a bênção de entrar na Terra Prometida, porque eles não obedeceram os comandos, eles não guardaram mandamentos. Comandar não é mandar apenas, é mostrar como se faz. O líder precisa mostrar como se faz. O pai, ele é o exemplo. O pai, ele é o exemplo na sua casa, a mãe é exemplo no seu lar. Exemplo positivo e exemplo negativo. Mas o liderado precisa entender que não é porque um pai ou uma mãe está desobedecendo, precisa desobedecer também. Não. Comandar, meus irmãos, não é obrigatório. Não é algo que você vai pôr a faca no pescoço de alguém para a pessoa fazer. Não, não. Comandar, você que é liderado, entenda como privilégio você receber um comando. Isso é delegar. O que é delegar? O verbo delegar é partilhar o poder. Por que partilhar o poder? Isso, irmãos, nós somos limitados. Um ser humano não pode fazer tudo numa igreja. Uma pessoa não faz tudo em uma igreja. Nós precisamos de pessoas. Eu estou aqui em Codajás gravando a mensagem, mando para a Milena organiza lá, tem quem dirige o culto, tem quem faz a leitura, tem quem toca os instrumentos. Meus irmãos, nós precisamos, isso é delegar poder. Pessoas que irão fazer funções. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Precisamos aprender isso. Então, não sobrecarregue. Tem pessoas que querem centralizar tudo. Não. Nós, domingo que vem, se o Senhor permitir, vamos fazer a eleição dos ministérios para segregar. Um vai fazer o boletim, outro vai cuidar dos hinos, o outro vai fazer isso, aquilo. E é assim que é cristão. Nós não podemos ser aquela figura do futebol que nós conhecemos como o delegado, né? O que é o delegado no futebol? É aquele que quer a bola só para si, ele quer sair lá do campo. Às vezes tem goleiro que faz isso, né? Que sai do gol levando a bola até para tentar fazer o gol na trave adversária.
Não seja delegado, tire o poder, não se sobrecarregue. Lembre-se que nós precisamos aprender uns com os outros. Nem todos vão fazer igual. Às vezes se dá um comando, às vezes isso demonstra um certo orgulho. Não, não vou passar para ninguém, não, senão não vai fazer do meu jeito. Ei, Jesus Cristo poderia ter feito tudo sozinho quando veio aqui neste mundo. Mas uma das primeiras coisas que ele fez, depois de ser tentado, de orar, foi chamar 12 homens para lhe ajudar. Nós precisamos de pessoas para aprender e nós precisamos ser líderes para comandar e de liderados que se submetam à liderança. Além disso, nessa cruz do líder, nós temos também o problema, a adversidade de confrontar. Olha o verso 7, meus irmãos. Verso 7 vai dizer assim: Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Agora a gente vai ver. Confrontar. E você pergunta, mas, irmão, de onde o senhor tirou confrontar? Deus fez o firmamento, ok? A separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, mas não estou entendendo o confrontar. Quando a gente pensa nessa palavra, no verbo confrontar, é pôr-se à frente, é disciplinar, é corrigir. Na teoria da criação, Harry Morris ele vai trazer a ideia da abóboda celeste. O que, que é isso? Ele vai dar a ideia que o planeta Terra ele tinha. A gente tem a camada de ozônio, né, que protege, e aí era como se em cima dessa camada tivesse um oceano, águas lá ao redor da Terra. E aí isso é interessante porque ele mexe até na questão do porquê que das teorias que os pré-diluvianos viveram mais. E aí é como se tivesse criado um dossel de água, eles chamam com esse nome, né? E essas águas formavam esse oceano celeste que protegia a Terra e que tinha sido criado para um fim. E aí eu quero que você abra lá em Gênesis, capítulo 7 e a gente leia o verso 11 para a gente ver onde que esse oceano que estava por cima da Terra, lógico, protegendo dos raios solares, né? Lembra que tem a questão do que não tinha chuva e subia o vapor, né? Tinha aquela questão do efeito, né? Que saía o vapor que molhava a terra, não tinha chuva. E aí, no contexto do dilúvio, a gente vai ver esse oceano ele sendo derramado aqui como uma forma de juízo. Olha aqui qual é a palavra que nós estamos vendo, de confronto com a geração diluviana que se afastou do Senhor. Gênesis 7 e 11 vai dizer assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Opa, então olha só como é que foi o dilúvio. Então romperam-se as fontes do grande abismo, ou seja, águas saíram de debaixo da terra, né? Vieram as águas e abriram também as comportas do céu e derramou-se essa água que fez o dilúvio. Então, essa teoria, né, da abóbada celeste, né, o dossel de água nos céus, então ela vai trazer essa ideia de que essa água foi preparada para uma futura correção. E aí eu pergunto para você, Adão e Eva já pecaram aqui em Gênesis capítulo 1? Eles já haviam cometido o erro de desobedecer ao Senhor? Ainda não. Mas o Senhor já tinha preparado aquilo que seria instrumento de juízo. Isso é algo muito forte, meus irmãos. E coisa que eu coloco num olhar linguístico, né? Eu sou dessa área de línguas, é a ausência da expressão e viu Deus que isso era bom. Quando a gente observa, dê uma olhadinha aí. No verso 3 a gente tem a expressão, no verso 4 1 e 4 Gênesis 1 e 4 e viu Deus que a luz era boa,
Aí a gente vai ver depois, no terceiro dia, se repetir essa expressão, mas procure para mim, aí no segundo dia, no verso 6, 7 e 8, se você acha essa expressão e viu Deus que isso era bom. Procure para mim, por gentileza. Você achou? Não. Sabe por quê? Você acha que Deus tem prazer na morte do ímpio? Você acha que Deus tem prazer no juízo? Você acha que Deus tem prazer em confrontar? Não, meus irmãos. Mas nós precisamos entender que nesse contexto eclesiástico, nós teremos a necessidade de confrontar problemas. Não será apenas flores. Você não vê Deus dizendo que vai ser tudo bem. Aqui as águas do dilúvio já tinham sido preparadas como um instrumento de juízo mais para frente, porque Deus sabia que o homem ia pecar, e Deus sabia que aquela geração iria chegar naquele contexto que entristeceu muito o Senhor, muito, de tal forma que o Senhor se arrependeu. A gente sabe que aquilo ali é uma linguagem antropomórfica, né, para tentar entender que Deus ficou muito triste com aquele povo e teve que fazer a correção. E lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao verso 8, o autor aos Hebreus ele vai nos chamar a atenção, irmãos, em relação a essa correção que Deus corrige aos seus filhos. Então, do verso 5 ao verso 8, ele vai falar, mas eu vou ler o verso 7, né? Não, verso 6, perdão. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que seu pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus corrige os seus filhos. E o confronto, a repreensão, o apontar o erro é o objetivo de trazer de volta. O mundo não quer ser trazido de volta, meus irmãos. Mas nós, como cristãos, precisamos entender que o líder, ele pode puxar a orelha, ele pode dizer que está errado, ele pode repreender, e nós precisamos ter a humildade de Cristo para reconhecer que estamos errados. Nós precisamos reconhecer. Se nós falhamos, a gente não quer. A gente não quer, a gente bate o pé, fica chateadinho. Às vezes a gente age até de forma infantil. Não pode ser assim. Nós precisamos entender que o confronto ele faz o líder sob atenção. É a pessoa estabelecida para corrigir, para confrontar, para disciplinar. E a gente não pode ficar chateado, rebeldinho, quando for confrontado. Não, a gente precisa entender que apontar o erro é amor, é repreensão. Nós vivemos, Martin Lloyd Jones vai dizer que a verdadeira comunhão cristã só é possível entre aqueles que compartilham convicções comuns sobre a natureza da fé. E se a gente compartilha convicções, é a palavra de Deus que é o nosso norte, meus irmãos. E todos os liderados erram, como líderes também erram e devem ter humildade para reconhecer seus erros. Às vezes o pai pode estar errado e um filho corrigir. Às vezes a mãe pode estar errada e a filha corrigir. E nós temos que ter a humildade perante o Senhor de reconhecer esse confronto e se voltar para agradar ao Senhor, porque o maior projetista do universo nos motiva a viver uma vida organizada. E essa diversidade de confrontar, ela existe. E a gente precisa descansar no Senhor, que já no segundo dia da ação, a gente vê que Deus não viu que isso era bom, porque iria trazer prejuízo à morte do ímpio, mas o Senhor, como Deus justo, iria corrigir aquela geração, e assim fez. E por fim, meus irmãos, a gente tem o cessar. Como assim o cessar? Olha o verso 8. E chamou Deus, e assim se fez, né? A parte final do verso 7. E assim se fez. Verso 8. E chamou Deus ao firmamento céus
e houve tarde e manhã o segundo dia. Gente, já vê a omissão aqui da expressão e viu Deus que será bom. Só que agora a gente vê Deus falando. Aquilo que a gente comentou também. O Senhor poderia e tem todo poder para ter construído o universo inteiro em um dia apenas. Mas o maior projetista do universo nos ensina como viver uma vida organizada. Então ele está nos ensinando aqui. Calma, para. Tem momentos que você vai comunicar a alguém. Você vai falar: olha, faça isso assim. Você pode fazer. A pessoa não vai entender, não vai querer ouvir. Você vai comandar: ei, faça assim. Você já vai direcionar, já vai chamar atenção, já, ou perdão, já vai ser num tom de comando. A pessoa continua teimando. Você vai confrontar. Faça assim. Agora já é um comando. Você está errado, você está em rebelião. Talvez a pessoa não vai ouvir. E vai chegar um momento que você vai parar. Você vai entregar para Deus. Você não vai prosseguir mais falando. Você não vai mais interromper. Você vai descansar no Senhor. Você vai fazer o que é necessário. Você fez o que é necessário? Então espere. Descanse. E a palavra de Deus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Meus irmãos, isso aqui nós precisamos aprender. Existe um momento de parar. Nós queremos ser e agir como o Espírito Santo, e nós não somos. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos exigir e querer que as pessoas mudem no nosso tempo, com a nossa investida, com a nossa comunicação, com o nosso comando, com o nosso confronto. Isso não existe. Isso não é bíblico. Nós precisamos cessar. E assim se fez. E Deus chamou, olha aí, quando ele chama, né, a noção da autoridade, ao firmamento céus, e houve tarde e manhã, segundo dia. Descansou, parou, chega. Meus irmãos, nós precisamos aprender a cessar. O líder precisa aprender a cessar. E deixa Deus fazer. Deixa Deus resolver. Infelizmente, irmãos, às vezes quando Deus entra, ele pesa a mão e é terrível. Terrível. Mas é o princípio, é a cruz. Então, na liderança, vamos ter dificuldades? Sim, com certeza vamos. Comunicar. Às vezes você fala, a pessoa não entende. Às vezes a pessoa não quer ouvir. Tudo bem. Às vezes entendeu errado. Às vezes teve a impressão errada. Vamos pedir perdão, vamos nos resolver, vamos seguir em frente. Comandar, às vezes o comando não foi dado ou foi dado de forma equivocada. Precisamos comandar corretamente quem está tendo em papel de liderança, quem é liderado entender e auxiliar o seu líder. O confronto, todos estarmos dispostos a receber a correção quando formos confrontados, quando formos pegos em alguma falta, e baixar a cabeça e reconhecer se a palavra de Deus é a fonte da nossa correção, a nossa regra de fé e prática, e cessar, sossegar. Lembra do primeiro dia? Sossega, calma, não queira fazer tudo. E é essa a situação, meus irmãos. É essa a situação. A gente precisa entender que a gente tem essa cruz para carregar. A gente tem esse caminho que é distante, que é longo, que vai nos exigir, mas o Senhor está conosco. E Ele é o nosso Deus. Ele que é o Senhor Criador, o maior projetista do universo, que nos auxilia a como viver uma vida organizada. Vamos orar. Obrigado, Deus, por estarmos na tua presença, porque tu és o Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus, auxilia-nos, ó Pai, no nosso relacionamento de líder e liderados, ó Deus, sabendo ser liderado, sabendo liderar, sabendo nos comunicar, ó Deus. Perdoa, porque muitas vezes muitos problemas acontecem por falta de comunicação, não falar na hora certa, ou falar além do que deve.
ou não comunicar, ou muitas vezes, Senhor Deus, é o comandar, é agir, Senhor Deus, de forma como um chefe, não um líder, Senhor. Mas vem com a tua graça, ó Deus, dando-nos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que assumiu a forma de servo, ó Deus. Senhor, nos ajuda nos confrontos espirituais quando tivermos a necessidade, pois somos falhos e pecadores. E se formos pegos em alguma falta, Senhor, que tu possa nos corrigir, Senhor Deus, através dos teus filhos, com espírito de brandura, Senhor. E que nós possamos cessar, descansando que o teu espírito e que a tua soberania, Senhor Deus, fará o que deve ser feito, pois tu és Deus, tu és Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.